Então, meus irmãos, Cláudio Moreira, ele irá falar. Temos crença, mas não temos fé. Boa tarde. Poxa, pessoal, estão dormindo, gente? Boa tarde. Ah, bom, né? Uma bela tarde, por sinal, né? Bem, é com muita alegria que estamos aqui. Digo alegria porque poucas segundas-feiras eu tenho oportunidade de poder estar aqui, porque eu trabalho no Rio. Então, quando eu tenho essa oportunidade, eu me sinto muito feliz, porque eu revejo amigos que eu não vejo durante a semana. Então, eu tenho essa satisfação de poder reencontrá-los e também de fazer esse trabalho da divulgação, que é um trabalho que eu gosto muito. Esse tema, temos crença, mas não temos fé, eu tive a oportunidade desse final de semana, desse feriado longo, de participar de um congresso em Alagoas, que tinha até o cartaz aqui, o convite, que era da Exames, o Mednesp, onde, por sinal, digo a vocês que aprendi muito, e a gente não tem ideia da proporção do que é dito cientificamente, unindo doutrina espírita no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, pelo Brasil. Lá estavam reunidos 53 anos, 1.600 pessoas, falando de assuntos diversos, variados, científicos, que têm tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Então, foi uma experiência maravilhosa que eu tive a oportunidade de presenciar. Inclusive, presenciei uma palestra espírita, totalmente espírita, onde tocou muitas pessoas que ali estavam. Isso foi gratificante. E até calhou com que a Sônia está falando do tema de terça-feira, da Juju e do Newton. Eu estava num seminário sobre drogas, sobre as drogas lícitas e ilícitas, e foi onde eu ouvi essa frase, e aquilo ficou na minha mente, né, o tempo todo o congresso eu fiquei com aquilo na mente. Cheguei em casa, fui pesquisar, buscar, para entender qual a profundidade, né, dessa frase para nós, e tem. E eu vou tentar aqui passar para vocês aquilo que eu consegui colher de informações a respeito. Para que a gente possa compreender, fé, ela vem do latim, que é fides ou fidelis, e que quer dizer fidelidade. Como não tem um verbo para que a gente possa traduzir isso, vamos entender como crer, né? Só que a fé não é crer. A fé, na verdade, é ser fiel. A quê? A Deus. Fiel a Deus e fiel a todas as leis que regem o nosso universo. E poucos são as pessoas que são fiéis. Poucos são as pessoas que possuem essa verdadeira fé. Nós vamos compreender à medida que formos aqui explanando. A doutrina espírita nos fala sobre um conceito da fé raciocinada, que nada mais é que o meio termo, né, entre a incredulidade e a fé cega. O que quer dizer isso? À medida que vamos tendo raciocínio apurado, à medida que vamos tendo conhecimento, nós vamos aprendendo a teoria e experimentando isso na nossa vida, nós vamos adquirindo essa fé raciocinada. Ou seja, essa fidelidade às verdades que regem o nosso universo. Na verdade, a fé, ela nasce e morre dentro de cada um de nós. É uma força, é uma energia que cada um possui e é pessoal. Temos relatos de casos que podemos narrar de inúmeras situações que a pessoa foi agraciada pela fé. Mas só quem passou, só quem realmente está presente, sabe o quanto isso é importante, o quanto isso toca o nosso íntimo. Que, na verdade, o que nós temos são crenças. E que são crenças? São verdades que acreditamos.
que muitas vezes não questionamos a procedência, que muitas vezes não questionamos o porquê, mas acreditamos. Então nós cremos. E a fé não. A fé é algo que está dentro de nós. A fé parte de cada um. Cada um tem a sua maneira de agir, de pensar. E quem tem fé, sabe. Quem tem fé, conhece. Quem tem fé, acredita. Quem tem crença, pode saber. Ou até pensa que sabe. Porque a fé, na verdade, a fé, ela se transmite. E a crença, ela pode ser ensinada. Aí tem um problema filosófico. Por quê? O que são crenças? Aquilo que eu acredito. E muitas vezes aquilo que eu acredito pode ser o que vocês não acreditam. Porque é meu ponto de vista de ver e de analisar aquela determinada coisa. Que pode ser o ponto de vista diferente de cada um. Ou seja, somos individualidades, cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio e vemos as coisas de uma maneira diferente. Então, às vezes, aquilo que eu tenho como verdade para mim, não é verdade para a Sônia. Ela vê de uma outra forma. E fica difícil, né, de você entender e compreender. Por quê? Porque são coisas pertinentes a mim, que eu acredito e que muitas vezes o outro não entende. Aí há o conflito. Você não tem essa compreensão. Por quê? Porque cada um vê de uma maneira. E isso é muito interessante, porque a partir do momento que eu tenho contato com essas verdades e não compreendo na sua essência, eu vou me valer daquilo que eu acredito. Então fica difícil de ouvir o meu próximo. Fica difícil de eu compreender o meu semelhante. Por quê? Porque para ele é uma coisa e para mim é outra. E a fé não. A fé é algo que é pertinente a mim. Se eu creio e se eu acredito, eu confio. Mesmo que alguém vá dizer alguma coisa, mesmo que alguém vá me trazer, eu vou ouvir. Por quê? Porque aquilo é uma verdade. E uma das maiores vertentes que faz com que nós não tenhamos fé é o nosso orgulho. O orgulho de saber, eu sei tudo. O que isso precisa para mim? Ou o que eu preciso? O que isso vai acrescentar a mim? Nada. Por quê? Porque eu já sei. Será que realmente eu sei? Será que aquilo que está dizendo não é pertinente a mim? Será que a verdade que hoje eu acredito não é bem essa verdade? Isso é para ser questionado. Por quê? Isso é a maneira como eu vejo. Isso tem no processo do aprendizado. As professoras que aqui estão sabem muito bem. Eu detenho aquele aprendizado, eu busco aquele aprendizado, recolho dele aquilo que para mim é verdade, aquilo que para mim interessa, no meu ponto de vista, e coloco em prática. Muitas vezes eu deixo de lado grande parte desse conhecimento, por não acreditar, por não confiar, ou muitas vezes por não concordar. Aí eu me abstenho. Isso acontece muito. Você ir a um estudo, ou você ir a um seminário, uma palestra, seja onde você for, onde você vai dizer aquilo que eu já estou cansado de ouvir, vai falar aquilo que para mim eu já sei, não vai me trazer nada. É o orgulho, porque pode ter alguma coisa que seja dita ali que vai me tocar, que vai mexer comigo, e vai fazer com que eu me transforme, que eu me modifique. Mas isso não deixa acontecer. E o orgulho é uma vertente que nós temos que trabalhar todos os dias. Porque é ele que faz que nós nos distanciemos do Criador. Porque eu acho que eu tenho razão. Eu acho que eu sei tudo. Eu acho que eu já tenho conhecimento suficiente para seguir o meu caminho. Não preciso de ninguém. Preciso sim. Eu preciso todos os dias, a todo momento, do meu semelhante, do meu companheiro ou daquele que vai me ajudar. Eu não estou falando isso só daquele que está ao nosso redor. Por quê? Nossos parentes, nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, avós, mães, pais, cada um tem uma crença. Cada um crê de uma maneira. E é aí que não conseguimos nos entender, porque muitas vezes a maneira com que eles creem não é a maneira que eu creio. A verdade que eles enxergam não é a verdade que eu observo.
Então é necessário que nesse momento ouça. É necessário que nesse momento eu olhe para dentro de mim. E buscando nesse estudo, encontrei uma frase muito interessante que diz assim: fé é aquilo que você sabe e pratica. E crença é aquilo que você apenas acredita. Olha que diferença. Fé é aquilo que você sabe e acredita e pratica. E crença é aquilo que você apenas acredita. Aí eu pergunto, temos fé? Será que temos realmente fé? Será que, como nessa frase, sabemos aquilo que estamos buscando, acreditamos e praticamos isso? Ou apenas temos a crença, acreditamos que isso vai me ajudar a melhorar, a seguir o meu caminho? Isso é ter fé? Ou eu só tenho fé nos... Isso é comum, né? Só tenho fé nos momentos mais turbulentos. Aí eu tenho uma fé extraordinária, né? Eu estava dentro do avião com uma fé que vocês nem imaginam. Né? Naquele momento eu estava com fé mesmo, né? Então, é só nessas horas que eu creio, tenho fé? Se a fé é pertinente, se a fé é uma coisa que vem de dentro, é pessoal, é intransferível, e só eu a detenho nesse momento, isso não vai ser passado. Fica difícil falar, você passar para um semelhante essa fé que você possui. Crença é fácil. Crença é fácil a gente falar. Agora, da fé verdadeira é difícil, porque uma coisa pessoal é eu acreditar. E se eu acredito, eu tenho confiança, eu acredito aquilo como verdade na minha vida, no meu dia a dia, eu vou cada dia estar bem comigo mesmo. E será que nós temos essa fé? Será que nós possuímos essa fé, como diz Kardec, né? A fé inabalável, aquela que pode face a face em todas as épocas. Será que eu detenho isso? Será que eu estou em condições para ter e exercitar essa fé que Deus me ensinou e que me mostra? Será que realmente eu confio no Criador? Será que realmente eu tenho na minha postura do dia a dia a crença na fé que há algo superior, que rege, que comanda e que orienta? Ou em qualquer situação que aconteça, eu coloco isso à prova? Será que realmente eu tenho fé? E realmente, meus irmãos, na verdade, nós temos crença. Nós acreditamos em algo que nos é colocado, que nos é dito, de maneira a acreditar naquilo e colocar em prática na nossa vida. Mas será que eu tenho consciência plena daquilo? A caridade. Eu acredito, eu tenho fé na caridade, eu faço a caridade ao meu semelhante porque isso me faz bem, porque isso me dá o prazer de ajudar, ou eu faço porque eu sou espírita? Porque eu subo lá na tribuna, tem que fazer de vez em quando uma caridadezinha para o pessoal ver, né? Senão pega mal, né? Poxa, fulano, ciclano, será que eu tenho isso? Certa feita eu contei uma história aqui mesmo, dizendo que eu estava num local onde um garotinho queria comprar um Guaravita, e perguntando, moço, quanto que é o preço desse Guaravita? R$1. Ele de novo, moço, quanto que é o preço desse Guaravita? R$1. Ele foi embora. Depois eu me toquei, poxa, ele não tinha R$1 para comprar um Guaravita. Será que eu não podia, naquele momento, ter entendido e toma um Guaravita, ou toma R$1, ou faz alguma coisa? Não, meia hora depois eu me toquei, já tinha ido embora. E eu perdi uma grande oportunidade de ajudar um semelhante. Por quê? Porque temos crenças. Nós temos que ter confiança naquilo que nós aprendemos. Confiar em Deus em todos os momentos. Nas horas alegres. Por quê? Confiar em Deus nas horas alegres. Se eu estou alegre, mas eu estou alegre porque Ele está me dando a oportunidade de estar alegre. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, a todos os momentos, a todas as oportunidades que Ele me dá, a todos os ensinamentos que Ele me fornece no meu dia a dia. Porque é aprendizado, é conhecimento. Eu estou buscando incessantemente isso na minha vida. A nossa vida é essa busca constante da felicidade. E por quê?
fidelidade. Esse é o verdadeiro sentido da fé. É eu ser fiel aos meus propósitos. A doutrina espírita se baseia em 5 princípios. Eu acho que na nossa vida nós nos baseamos em N princípios. Princípios de vida, princípios de caminhada, princípios que eu acredito e que me fazem bem. Princípios que tornam a minha vida melhor. Acredito nisso e sigo em frente esse caminho. Uma pessoa uma vez disse para mim assim: o casamento acabou. O casamento em si é uma instituição falida. Para você que pensa dessa maneira. Porque se eu acredito na união, se eu acredito nisso, eu vou seguir, porque Deus me dá força para isso. Se eu acredito na comunhão de pais, de filhos, de avós, se eu acredito na família, eu vou seguir em frente. Uma vez uma senhora foi pega visitando um filho na penitenciária e foi feita a seguinte pergunta para ela: seu filho está preso há quanto tempo? Já deve ter uns 15 anos. Todo domingo a senhora vem aqui? Venho. O que faz com que a senhora venha todo domingo ver o seu filho? Sabe por quê? Porque eu acredito nele. E se ele errou, eu errei também. Porque ele não errou sozinho. Ele errou com a minha participação. Então eu vou ficar com ele até os últimos dias, até o último momento. Eu estou com ele. Ele pode não ter ninguém lá dentro, mas eu tenho eu aqui fora. E o dia que ele sair, ele volta para mim, tenho certeza disso. Ela acredita. Isso é crer. Isso é ter fé. Isso é ter a divindade dentro de você. E se eu tenho isso, com certeza nada vai me abalar, nada vai me afligir. O avião não caiu. Estava lá, viajei, com fé, fervoroso, vocês nem imaginam. Nem imagina como é que estava. Por quê? Eu acredito. E engraçado que quando eu fui nesse estado. Quando eu voltei, eu nem lembrava mais, já estava tranquilo. Por quê? Acredito. Eu sabia que eu estava ali. E se algo acontecer, vai acontecer. Nós não temos que estar preparados. Não é isso que a doutrina nos ensina, de estar fortalecido e preparado para todos os acontecimentos do dia a dia, quer seja ele qual for. Tão bom se tivéssemos um livrinho que pudéssemos abrir. O que vai acontecer hoje? Não é isso? O que vai me acontecer hoje? Não vou em tal lugar porque eu vou ser atropelado. Ou vai acontecer. Tão bom isso. Mas não, nós não sabemos. Então eu tenho que procurar viver o meu hoje incessantemente, da melhor maneira possível. Para quê? Para que eu possa melhorar, para que eu possa crescer. E o orgulho e tantas outras atitudes negativas, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer um programa, né, Kátia, onde nós falamos sobre isso, os vícios, e a gente deu um exemplo, que eu acho que é um exemplo que fica bem gravado para todos nós. Imaginem só, todos nós caminhando numa fila indiana, um atrás do outro, onde nós carregamos 2 sacos. O saco aqui na frente e o saco aqui nas costas. Na parte da frente nós carregamos as nossas vicissitudes, né? Todas as coisas boas que nós possuímos. Atrás nós carregamos todos os nossos defeitos. Lógico que eu só olho à minha frente, só vejo as minhas qualidades, não vejo os meus defeitos. Agora, massacro incessantemente quem está à minha frente, né? Porque eu vejo o defeito dele e caio de pau em cima dele, né? Porque eu estou vendo o defeito dele. Agora, já parei para pensar que quem está atrás de mim está fazendo a mesma coisa? Está observando os meus defeitos? Está fazendo a mesma situação? O que nós podemos fazer? Vamos para o lado, não é isso? Aí eu vou ver as qualidades, eu vou ver os defeitos. Ele vai ver as minhas qualidades e os meus defeitos. E nós vamos caminhar junto. Isso é ter fé. Por que é ter fé? Porque verdades são ferramentas para o nosso crescimento. E quando eu pergunto, temos fé? Será que eu estou pronto para ouvir verdades? Será que eu estou pronto para conhecer as verdades? Será que eu estou pronto para enfrentar as verdades? Verdades da nossa vida, do nosso dia a dia?
Ou seja, será que eu tenho fé suficiente para encarar face a face tudo o que me acontece em todas as épocas, em todos os dias da minha vida? Ou só nas horas boas? Ou só nas alegrias? Será que eu tenho condições de, nas tristezas, encarar o sofrimento, a perda? Será que eu estou nessa situação? Eu tenho uma mãe que tem 84 anos e o motorzinho dela está a cada dia falhando um pouquinho, né? Cada dia o motorzinho está desgastado. E eu tive uma conversa com meus filhos, dizendo o seguinte: olha, vovó já está naquela fase, passando para o outro lado, buscando o caminho delas. E eu faço as seguintes perguntas a vocês: vocês estão preparados para, na hora que ela for embora, dar um tchauzinho para ela? Ou vão ficar chorando aí a perda? Será que vocês acreditam? Será que vocês têm conhecimento suficiente para entender que ela passou para um outro lado e vai estar nos aguardando no nosso momento de encontrar com ela? Na hora foi um impacto, né? Agora não. Eles já olham de outra maneira. Aumentou até o carinho pela avó, né? No sentido de que pode acontecer, cada vez aumentou. Mas isso é bom. Por quê? Será que nós estamos realmente preparados para isso? Esse é o questionamento que nós fazemos. Esse é verdadeiro. Então, acreditamos realmente? A pergunta é: temos fé o suficiente que está dentro de nós para encarar o nosso dia a dia? Todas as fases, momentos, porque hoje eu estou sadio, amanhã eu não sei. Eu tive a notícia de um amigo meu, saudável, que simplesmente rompeu um aneurisma essa semana. Como é que pode isso? A pessoa estava bem comigo semana passada e está no CTI agora, que rompeu, e nem sabia. Será que estamos preparados para isso? Então essa é a verdadeira fé, que nos locomove, que faz com que tenhamos força, coragem, resignação de caminharmos sempre em frente. Tem um texto do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Emmanuel, intitulada Tenhamos Fé. Vou pedir licença para vocês para ler, que é uma mensagem muito bonita, e está nesse livro Fonte Viva, livro de cabeceira, tá, gente? Que a gente tem que toda hora pegar, ler, refletir nessas mensagens que ele traz para todos nós. Diz ele assim: sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas. Todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que o entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista.
atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, essa mensagem mostra que temos que ter a verdadeira fé, essa fidelidade mesmo ao Criador, ao Pai, para que possamos melhorar e crescer sempre, todos os dias. E fica a pergunta para todos. Para mim também, tá, gente? Que eu estou com essa pergunta em mente. Temos fé? Temos a verdadeira fé que o Evangelho de Jesus nos demonstra, nos ensina e nos esclarece? Vamos refletir sobre isso para que possamos seguir a nossa caminhada e que Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Cláudio pelo estudo da tarde de hoje. E vamos aproveitar então, meus irmãos, este ambiente de tranquilidade.